Neste vídeo vou falar sobre simplificação de radicais e raízes exatas. A definição de raiz de um número é a seguinte: raiz enésima de um número b é igual a sendo A e B números reais não negativos. E ainda o n é um número natural maior do que 1. Então, a definição aqui de raiz enésima de um número b é igual a C e somente C. Então, A na N é igual a B. Então, essa é uma rápida definição de raiz enésima de um número. Vou separar aqui. Pronto. Agora vamos ver como isso se dá na prática. Por exemplo, raiz quadrada de 225. Segundo a definição, a gente tem que encontrar um número que elevado ao quadrado, porque essa é uma raiz quadrada, um número que elevado ao quadrado é 225. Uma maneira de obter esse número é por tentativa. A gente pode pensar no 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, e ver o que acontece. 10 vezes 10 é 100. Como a gente quer 225, o 10 não foi suficiente. Então, vamos pensar no 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. Passou. A gente queria 225. Então, pensando aqui no meio termo, 15 ao quadrado é 15 vezes 15. E aí sim dá 225. Então, raiz quadrada de 225 é 15. Uma outra maneira de chegar na raiz quadrada de 225 é através da decomposição em primos. E como é a decomposição em primos? Bom, pelo princípio fundamental da aritmética, todo número que não é primo, a gente consegue escrever ele multiplicando primos. Então, vamos ver o 225, como a gente pode escrever ele multiplicando primos. A gente tem, então, que dividir ele pelos números primos. 225 não é um número par, portanto não é divisível por 2. Então, vou tentar dividir ele por 3. Uma maneira de saber se um número é divisível por 3 é somando os algarismos dele. Se essa soma resultar num número divisível por 3, é porque o número é divisível por 3. E quando eu digo divisível por 3, eu estou querendo dizer que essa divisão não deixa resto. Então, 2 mais 2 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Portanto, o 225 também é divisível por 3. E quanto dá 225 por 3? Dá 75. Agora, 7 mais 5 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 75 também é divisível por 3. 75 por 3 é 25. 2 mais 5 é 7. 7 não é divisível por 3. Então, 25 não é divisível por 3. 25 é divisível por 5. 25 por 5 dá 5. E 5 eu vou dividir por 5, porque 5 já é um número primo. Agora, olha só. 225 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, eu consigo escrever 225 multiplicando esses números primos, o 3 e o 5.
Tem outra propriedade aqui das raízes, que é a seguinte: se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, e A são números ali, números reais não negativos. Então eu posso fazer a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, é isso que eu vou fazer aqui para determinar a raiz quadrada de 225. Eu vou reescrever, na verdade, a raiz quadrada de 225 como a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Bom, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 e raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Portanto, raiz quadrada de 225 é 3 vezes 5, que é 15. Então, essa é uma outra maneira de determinar a raiz quadrada de um número. Vamos ver outro exemplo. Eu vou apagar aqui, caso seja necessário rever. É só voltar ao vídeo e olhar a parte que interessar. Vamos calcular agora a raiz quadrada de 256. Então, como a gente pode pensar nessa raiz quadrada? Eu já sei que 15 vezes 15, que é 15 ao quadrado, é 225. E 16 vezes 16 é 256. Essa é uma maneira de chegar na raiz quadrada de 256, para a tentativa. Como eu já tinha uma aproximação boa, 225, acrescentei 1, então 256. Bom, mas vamos pensar assim, numa outra maneira de chegar nessa raiz, sem essas tentativas, porque essa tentativa ela parece um pouco, traz uma certa insegurança a quem está fazendo, né? O método de dividir, ele depende muito dessas tentativas, né? Quando a gente divide um número pelo outro. Então vamos usar o método da decomposição em primos. 256, vamos decompor aqui, bom, agora dá por 2, né? Dá 128, dá por 2 de novo, porque continua sendo um número par, 64, que dá por 2, dá 32, continua dando por 2, dá 16, está aqui, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, e dá por 2, que dá 1. Então, aqui terminou a decomposição. Vejam que a gente tem aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Opa. Quando a gente consegue agrupar todos eles ao quadrado, que é o índice do radical, é porque o número tem raiz exata. Então, o que seria a raiz quadrada de 256? Basta que a gente pegue aqui o 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 16. Essa é a raiz quadrada de 256. Vamos ver outro exemplo. Vamos determinar agora a raiz cúbica de 216.
Bom, já vamos direto para a decomposição aqui em primos. Agora vamos decompor o 216 em primos. Dá por 2, né, que é um número par, então é 108. Continua dando por 2. Agora nós temos 54. Dá por 2, porque 54 é um número par. 27. 27 não dá por 2, mas dá por 3, porque 2 mais 7 é 9, e 9 dá por 3. Então, 27 por 3 é 9, 9 por 3 é 3, e 3 por 3 é 1. Veja que agora a gente tem uma raiz cúbica. Então, a gente vai agrupar os números primos ali da decomposição 3 a 3. Ou seja, aqui a gente tem 2 na 3 e aqui 3 na 3. Ou seja, o 216 é a mesma coisa que 2 na 3 vezes 3 na 3. Então, raiz quadrada de 216 raiz cúbica de 216 é raiz cúbica de 2 na 3 vezes a raiz cúbica de 3 na 3. Raiz cúbica de 2 na 3 é 2. E raiz cúbica de 3 na 3 é 3. Então, raiz cúbica de 216 é 2 vezes 3, que é 6. Então, a gente consegue extrair a raiz enésima de qualquer número fazendo a decomposição dele em primos. E se a gente conseguir agrupar eles aqui, nesse caso que é a raiz cúbica, se a gente conseguir agrupar 3 a 3 e não sobrar ninguém, nenhum número, é porque o número tem raiz exata. E quando eu falo raiz exata, eu estou querendo dizer que é uma raiz que tem uma raiz inteira, que tem como resultado um número inteiro. Vamos ver agora uns exemplos de raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 20. A gente pode pensar assim, 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, dá 16. Bom, então raiz quadrada de 20 é um número maior do que 4. Então deve ser 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, agora passou. Então, raiz quadrada de 20 é um número que é maior do que 4, mas é menor do que 5. É um número que está entre o 4 e o 5. Esse número é um número irracional. Como a gente pode, então, só simplificar esse radical? Decompondo da mesma maneira o radicando. Então, vamos decompor o 20, que é um número par, dá por 2, que é 10. Continua dando por 2, que dá 5. E 5 a gente vai dividir por 5, que dá 1. 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, aqui não, vezes 5. Então, raiz quadrada de 20 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ser 2, vezes raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 20 aqui é 2 raiz de 5. Então, essa é uma maneira mais simples de escrever essa raiz. Vamos para mais um exemplo. Vamos calcular agora
raiz cúbica de 81. Então, se fosse raiz quadrada de 81, seria 9, mas a gente está procurando a raiz cúbica, vamos decompor o 81. 81 não é par, então não é divisível por 2, mas 8 mais 1 é 9, 9 é divisível por 3, então 81 é divisível por 3, dá 27. 27 a gente divide por 3 também, que dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, 81 é 3 na quarta. Então, raiz quadrada de 81, como a gente quer a raiz cúbica de 81, a gente vai agrupar aqui 3 ao cubo vezes 3. Então, 3 na quarta é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 3. Então, raiz cúbica de 81 é igual a raiz cúbica de 3 na 3 vezes raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 na 3 é 3, e raiz cúbica de 3, aqui está um número irracional. Então, raiz cúbica de 81 é igual a 3 raiz cúbica de 3.